E é evidente que vai ser outro jogo, um outro chip trocado, como foi o próprio Corinthians até agora com o Jair Ventura na Copa do Brasil. Mas precisa trocar muita coisa. O Corinthians consegue coisas inéditas, ou inéditas não, impressionantes, como o próprio Flamengo e também o Grêmio na história. Às vezes quando você vai a um Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Flamengo mesmo, o Corinthians, dos poucos grandes, junto para mim com o Flamengo e também com o Grêmio, que às vezes com menos time, que é o caso atual em comparação ao Cruzeiro, consegue grandes coisas. Por isso o Corinthians está vivo na Copa do Brasil. Claro que o Cruzeiro tem mais time, tem mais elenco, tem mais futebol, e mesmo não definindo em casa, mas como destacou o Nilson, se tendo um desempenho melhor fora de casa, eu ainda vejo mais chances de Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil do que do Corinthians. Mas por ser Corinthians e até pela característica do time do Jair Ventura, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu não vou ser tão enfático, efusivo como é o Nilson para dizer os seus palpites, né? E quando eu falo os palpites do Nilson, de fato são palpites, porque são vários, né? Exatamente. São vários. O cara que tem uma opinião só é uma anta. Isso, exatamente. Tem que ser eu fico imaginando os institutos de pesquisa. Você tem que à medida que o tempo vai passando, vai dando uma mudada. O conceito tempo de minutos. Não, claro. Ou na mesma frase. Se acontece um fato novo aqui, por exemplo, eu vou mudar a opinião. Claro. Mas nesse caso, o Cruzeiro vai ganhar os 2 jogos. O conceito de margem de erro foi criado a partir de uma entrevista de um pesquisador do Ibope com o Nilson César. Quem que você vai votar? Você viu, né? 15. Não, como a gente tem visto de novo, né? Em vários estados, Senado, pra tudo. Enfim. E uma coisa que o André Ranieri falou aqui no Camisa 10, né? E eu não tinha os números, mas eu já tinha essa opinião e falei aqui em um dos programas, né? Ficou uma impressão pela final da Copa do Brasil, por estar classificado à final, de que o Corinthians melhorou com o Jair em relação ao que era com os Marlós. Se melhorou, foi muito pouco. Porque é um time que, ok, se defende bem, talvez essa tenha sido a pequena melhora, talvez defensivamente, ofensivamente, continua um time muito pobre, continua um time com pouquíssimas ideias. E o Jair Ventura até aqui, claro, não dá para cobrar isso dele agora no Corinthians, porque ele chegou há pouco tempo. Nos outros trabalhos que ele fez, mesmo no Botafogo, que foi um ótimo trabalho, não é um técnico de grandes ideias ofensivas. Então o Corinthians ofensivamente continua tão mal quanto estava antes. Defensivamente talvez aí tenha tido uma pequena evolução, mas fica essa impressão muito por estar numa final de uma Copa, que como eu falei também aqui no Camisa 10, não tira o mérito do Corinthians estar nessa final, mas a Copa permite algumas coisas surpreendentes, algumas coisas até aleatórias. O Corinthians, ele pegou vitória nas oitavas, a Chapecoense nas quartas. Era o normal que ele vencesse mesmo sem jogar bem. Já estava numa semifinal. Aí sim, principalmente no jogo de volta, fez um bom jogo contra o Flamengo. E está na final com todos os méritos. Mas estar na final de uma Copa não significa necessariamente que o time melhorou. O time continua muito pobre, principalmente ofensivamente. Cruzeiro é favorito. Cruzeiro é bem favorito para conquistar a Copa do Brasil. O time do Corinthians, é uma coisa pra você, hein? Já ganhou mais do que se esperava que o Corinthians ganhasse esse ano, que foi o Campeonato Paulista, né? Com o elenco que tem, com o time que tem, né? Com tanta saída de jogador importante, saiu a comissão técnica, depois muda a comissão técnica. O Corinthians ganhar do Cruzeiro em 2 jogos, um título, pra mim vai ser uma grandíssima surpresa. Como foi surpresa já ter passado pelo Flamengo para chegar à final dessa competição. Então eu acho que o Corinthians, a chance é bem pequena. O Cruzeiro tinha muita vontade de estar na final da Libertadores da América, ou em semifinais de Libertadores da América, ficou no meio do caminho. Também é a última chance do Cruzeiro para ganhar um título este ano, e acho que o Cruzeiro não vai perder essa oportunidade não. Tem mais time que o Corinthians, e um detalhe: o Cruzeiro joga melhor fora de casa do que no Mineirão. Então esse fator, jogar no Itaquerão, em Itaquera, como diz o Coronel Rezende, jogar no Itaquerão o jogo de volta, eu não acho que é um fator que vai pesar muito favoravelmente ao Corinthians, não. O Cruzeiro sempre tem um desempenho melhor jogando fora de casa, jogando bem fora de casa. O estilo de jogo do Cruzeiro favorece jogar fora de casa. Acho que a chance de ganhar o Cruzeiro, a chance do Cruzeiro é ganhar as 2. Acho que o Cruzeiro pode ganhar. Ali, eu só tô acertando, hein? Acertei até o placar do jogo de Paulo, o que nós fizemos aí? Foi ou não foi? São Paulo. Você viu, né? Tá acertando. Até o placar acertei de Palmeiras e São Paulo, né? Sim. Falei 2-0, não é isso? 2-0. Tá acertando deu na tudo. cabeça. Se você não sabe, eu não... Eu não lembro exatamente a época que eu falei 2-0. Mas que falei 2-0, falei 2-0. Em algum momento falou. Não, foi quase no final. E uns 19 palpites eu falei 2-0. Isso. Então o Corinthians que já ganhou mais do que o esperado, na minha opinião,
Se ganhar o Corinthians, eu vou soltar rojões. Pergunta se eu Pronto, quero... já tá com o pé na outra canoa. Não. Pergunta É uma coisa ou outra. Pergunta pra mim se eu quero que ganhe o Corinthians. Quero. O que você acha? Porque eu sou de São Paulo, gostaria que o Eu Paulista sei disso, ganhasse. Mas o que você acha? Vai dar Cruzeiro nos 2 jogos. Esse é um alento pra torcida Cruzeiro do nos Corinthians. 2 jogos. Corinthians Bom, já tá aí. depois vocês me A cobrem. Fiel invade o Vale do Anhangabaú. É um negócio espetacular. Olha lá. É uma alegria espetacular. Corinthians chegando, então, a Libertadores via Copa do Brasil, segundo previsão Claro. de Nilson César. Não tem dúvida.